Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar de transformada de Laplace. O nosso objetivo estudando as transformadas de Laplace é encontrar um novo método, um outro método, para resolver equações diferenciais, tanto as EDOs quanto as EDPs. Então, para começar, quando a gente fala em transformada de Laplace, a gente precisa que uma função f esteja definida pelo menos do zero até o infinito nos reais. E o que a gente chama de transformada, e usa essa notação desse L na função f de t, é igual à integral de zero até infinito e na menos st vezes f de t dt. Então, notem que essa definição de transformada de Laplace, ela envolve uma integral imprópria, porque os extremos de integração vão de zero até infinito. Além disso, a gente pode observar que no final, como eu vou integrar aqui em relação à variável t, a função que resta depois de eu efetuar o cálculo da integral é uma função que depende somente de s. Tá? Então, vamos escrever aqui algumas observações. Então, a transformada de Laplace, que a gente utiliza essa notação aqui ou ainda essa, só depende de s. Além disso, a gente diz que ela só existe, a transformada existe, se a integral converge. Notem que a gente tem uma integral imprópria, né? E aí, integrais impróprias podem convergir ou divergir. Então, se converge, a gente diz que essa função f' ela possui transformada de Laplace. Nem toda função possui transformada de Laplace. Na apostila, vocês podem consultar o resultado que diz quais são as condições para que uma função possua transformada de Laplace. Além disso, a transformada de Laplace ela é linear, ou seja, se eu for calcular a transformada de Laplace de uma constante vezes uma função, eu posso escrever de maneira mais geral, mais uma outra constante vezes outra função, que as duas possuem, né, transformada de Laplace. Isso é a mesma coisa que sai a constante, calcula a transformada de Laplace da função f, mais constante, calcula a transformada de Laplace da função g. Esse processo da soma, e quando as constantes saem da transformada, né, é o mesmo que a gente utiliza quando calcula derivadas, limites e ainda integrais. Então, para continuar o vídeo, a gente vai fazer um exemplo de cálculo de transformada de Laplace. Qual é a ideia? Existem algumas transformadas que a gente chama de transformadas básicas. Essas transformadas, com o passar do tempo, a gente utiliza igual a gente faz com as derivadas e os limites e as derivadas. São umas regras que a gente acaba utilizando, né, para as integrais também. Então, mas nesse primeiro momento, a gente vai calcular utilizando a definição até a gente fixar quais são essas principais transformadas que a gente vai utilizar ao longo dos próximos vídeos. Então, primeiro a gente vai calcular a transformada de Laplace da função constante 1. Pela definição, isso é a integral de zero até infinito, e na menos st vezes 1 dt. Integrais impróprias, a gente calcula o limite, vou utilizar a letra b, quando b vai ao infinito, a integral de 0 a b, e na menos st dt. Vezes 1, não é necessário repetir, né? É a própria função, e na menos st. Então, agora, para resolver essa integral imprópria, primeiro a gente calcula a integral e depois o limite. Então, essa integral de e na menos st é e na menos st dividido por menos s. Lembrando que a gente está calculando a integral em relação à variável t. Então, a gente utiliza uma substituição simples. Tá? Se você ficou com dúvida nessa parte, eu sugiro pausar o vídeo e fazer a substituição chamando u igual a menos st, calculando o du, que é menos s dt. Certo? Então, agora, voltando aqui para a nossa integral, eu vou aplicar, né, o teorema fundamental do cálculo, substituindo primeiro o extremo superior e depois o extremo inferior. Então, aqui é de b tendendo ao infinito. Quando eu substituo o b, vai ficar e na menos sb sobre menos s, menos, agora é o menos do teorema fundamental do cálculo, vou colocar aqui entre parênteses para não confundir, colocando o zero no lugar do t. Então, e na menos s vezes zero é e na zero, sobre menos s. Reescrevendo aqui embaixo, a gente tem limite quando b tende a mais infinito. Como esse s é positivo, eu acabei não escrevendo aqui em cima, né? S é maior do que zero,
Então, esse menos SB que está aqui no expoente, eu posso reescrever como, colocando isso no denominador, né? Então, fica a mesma coisa que 1 sobre, vou colocar o negativo aqui fora, S vezes E na SB. Esse menos aqui, com esse menos aqui, fica positivo, né? Então, mais, E na zero é 1, dividido por S. Agora, quando eu fizer o limite, né, b tendendo a mais infinito, esse termo aqui, como está no denominador, né, e o total tende a zero. O denominador aumenta cada vez mais, o quociente tende a zero. Então, o resultado dessa transformada vai ser 1 sobre S. Mais um exemplo. Se a gente quiser calcular a transformada da função t. De novo, pela definição, isso é integral de 0 até infinito, e na menos st vezes t dt. Como temos uma integral imprópria, é o limite, quando b tende a mais infinito, de integral de 0 a b, e na menos st dt. Opa, esqueci o t aqui, vou corrigir, t dt. Note que diferente do outro exemplo, agora eu não tenho uma integral com uma substituição simples. É necessário que eu utilize integração por partes para resolver essa integral. Eu tenho um produto aqui de e na menos t, st, vezes t. Então, qual é a ideia? A gente chama de o t, portanto, o du vai ser dt, e dv, né, que é a outra parte, é o e na menos st dt. E aí, com isso, né, vou colocar aqui, eu tenho que v é igual, como já fizemos no exemplo anterior, né, e na menos st sobre menos s. Feito isso, quando eu utilizo agora a fórmula, a integração por partes, retorno aqui para a minha integral que eu estou querendo calcular. Aqui, primeiro, eu vou ter u vezes v, então é menos t e na menos st sobre s. Isso ainda eu vou ter que avaliar de 0 a b, porque é uma integral definida, né? Menos, o menos é lá da fórmula da integração por partes, v du. Como v é negativo, eu já vou colocar mais aqui. Então, a integral de v du vai ser e na menos st sobre s dt. De 0 a b, novamente, porque é uma integral definida que a gente está tentando calcular. Então, aqui nós ficamos com o limite, quando b tende a mais infinito. Substituindo o b no lugar do t, vai ficar menos b e na menos sb sobre S. E agora, substituindo menos, é o menos do teorema fundamental do cálculo, com esse menos que já é negativo, o termo, né? Vai ficar mais. Quando eu colocar zero no lugar do t, vai anular, né? O termo. Então, zero. Mais. Aqui, eu tenho uma outra integral. Esse S, ele é constante em relação a t, né? Eu tô integrando em t, então é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre S, integral de 0 a b, e na menos st dt. Então, aqui nós temos, vou utilizar a mesma ideia do exemplo anterior, quando eu tenho um expoente negativo, né, como S é positivo, B é positivo, isso é a mesma coisa que menos B sobre S e na menos, mais SB. Vou arrumar aqui, S e na SB, mais 1 sobre S, agora integral de E na menos SB, E na menos ST sobre menos S, vou aplicar aqui de novo de 0 a B. Então, aqui nós ficamos com limite, b tendendo a mais infinito. O mais infinito aqui a gente acaba, às vezes, não escrevendo, porque como a função, a transformada está definida só no intervalo positivo, fica subentendido que eu estou indo para mais infinito, tá? Então, vocês vão encontrar nas bibliografias, esse sinal de positivo, muitas vezes, ele é omitido. Então, vou deixar aqui ainda menos b, e na s, b, mais. Agora, quando eu substituir o b de novo e aplicar aquela ideia de como é negativo, eu reescrevo no denominador, vai ficar 1 sobre s ao quadrado e na SB. Menos com menos do teorema fundamental do cálculo, 1 sobre s ao quadrado. Quando eu colocar zero no lugar do t, vai ficar e na zero. Né? Então, feitas as substituições. Continuando aqui, bom, o que vai acontecer? Eu preciso calcular agora o limite quando b tende a mais ao infinito.
Esse termo aqui não depende de b, né? Então, o resultado, ele se comporta como uma constante em relação a b. Então, isso aqui é 1 sobre s ao quadrado. Esse termo aqui só tem b no denominador. Então, quando b tende ao infinito, o quociente tende a zero. Esse outro termo aqui, ele tem b tanto no numerador quanto na função do denominador. Se eu tentar calcular o limite quando b tende ao infinito, eu vou ficar com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Mas aí eu aplico o L'Hopital em relação a b. Quando eu derivo o numerador, vai ficar menos 1, e o denominador em relação a b vai ficar s ao quadrado e na sb. E aí eu aplico o limite novamente e lembro que isso tende a zero, porque o b do denominador é que está crescendo cada vez mais. Então, o resultado dessa transformada, lembrando que a gente calculou a transformada de Laplace da função t, s ao quadrado. De maneira geral, quando eu quero calcular a transformada de Laplace de um t elevado a uma certa potência n, se vocês repetirem esse processo pela definição, as integrais acabam ficando um pouquinho mais trabalhosas. Isso é n fatorial sobre s na potência n mais 1. Na apostila, vocês podem consultar outras transformadas básicas. O processo para obter aqueles resultados é sempre esse pela definição calculando as integrais. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.